Olá, eu me chamo Ana Beatriz Mangueira, sou doutoranda em Ciência Política pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da Universidade Federal de Pernambuco, e esse vídeo faz parte de uma série de exercícios sobre técnicas de ensino propostos pela professora Andréa Stein e trata sobre a simulação, que é uma técnica bastante utilizada nos campos de relações internacionais, direito e ciência política. Mas o que exatamente é a simulação, né? Como é a dinâmica dessa atividade e por que ela é considerada eficaz? Bom, primeiro, a simulação consiste em uma metodologia de aprendizado ativo, né, que permite aos alunos refletirem sobre um tema tratado em uma determinada disciplina. E por isso que ela é uma prática pedagógica muito utilizada no curso de Relações Internacionais. Então, ela funciona como um tipo de laboratório da área de ciências humanas, né? E de acordo com o Victor Assal e Elizabeth Blake, no seu artigo intitulado Criando Simulações para a Educação em Ciência Política, que foi publicado no ano 2014 pelo Journal Political Science Education, a simulação tem 3 etapas. Primeiro, a fase da preparação, onde será introduzido o tópico que será trabalhado, discutido, e também a fase que os alunos estudam sobre esse tópico. A fase da interação, a segunda etapa, que é justamente o período da discussão da atividade na prática, né? E por fim o debriefing, que seria basicamente uma conversa entre alunos e professores sobre os objetivos atingidos, né, com essa simulação, né? Bom, de forma aprofundada, a primeira fase, né, da preparação é o momento em que o professor escolhe o tema que vai ser discutido, né, qual é o objetivo do docente em relação a essa simulação, né, se o docente quer que os alunos entendam, né, aprendam sobre questões globais, sobre o impacto da globalização, por exemplo, sobre conflitos étnicos. Então, o docente tem que considerar que os alunos vão trabalhar várias coisas, dependendo de como ela é organizada, né, os alunos têm que ter habilidade também de comunicação, então o professor tem que definir isso, né, nessa primeira fase. É um momento também em que se faz um sorteio para dividir os grupos ou comitês, né, entre os alunos, dependendo do tamanho da turma. Se for uma turma maior, o professor pode decidir por fazer várias simulações de forma simultânea. Se for uma turma menor, apenas uma simulação, né, com grupos de alunos pequenos, grupos pequenos de alunos, né. E essa fase, né, da preparação é um estágio também em que os alunos se preparam, em que os alunos vão estudar sobre o tema, vão estudar sobre um determinado país ou o contexto em que o qual está inserido, enfim, vão definir o cenário, que é importante também para o ambiente de negociações, para então partir para a fase da interação, que é a simulação propriamente dita, né, onde os alunos vão interagir com seus colegas, vão treinar essa prática do discurso, vão aprender mais sobre o contexto que está sendo trabalhado no momento, né? É uma etapa em que se coloca a ação em prática, né, da fase da preparação do que foi estudado anteriormente, e essa fase da interação pode desafiar os alunos a pensarem mais criticamente, né, a se aprofundarem nesse conteúdo que a disciplina propõe trabalhar. Claro, nesse momento o professor deve fazer um tipo de já avaliação nesse momento, né? Os autores recomendam preparar um tipo de relatório ou de tópicos em que podem ser preenchidos durante essa fase da simulação, para o professor observar como é que os alunos se comportam, se eles atenderam, né, aos objetivos do docente. E, por fim, a fase do debriefing, como eu falei anteriormente, os alunos vão refletir sobre o que aprenderam com essa simulação, né, se eles internalizaram as lições da simulação. Deve ser discutido o propósito, né, da simulação, se esse propósito foi atingido. E o docente vai fazer um tipo de questionário, né? Vai perguntar aos alunos o que acharam dessa simulação, se ela contribuiu de fato para o seu aprendizado. O docente também pode solicitar que os alunos façam um tipo de comparação, né, entre o curso e os resultados das diferentes simulações.
E também pode tratar dos resultados da simulação, se os alunos conseguiram solucionar um tipo de problema que foi debatido, se tiveram acordos, né, entre, enfim, os representantes dos países, mas essa questão não é o foco, né? O foco não é fazer acordo ou solucionar um determinado problema, né? Se esse não for um ponto, né, de avaliação do professor. O foco é justamente saber se o aluno aprendeu sobre o que está sendo tratado pela disciplina. E como estrutura, os autores falam em pelo menos 6, né, 6 pontos de estrutura da simulação. Primeiro, o professor vai definir se o caso é real ou fictício. Se for real, ele pode se basear em temas tratados pela Organização Mundial do Comércio ou pela questão da crise dos mísseis. E se for um caso fictício, vai demandar muito mais tempo da preparação para criar uma história, né? Segundo ponto seria o nível de complexidade, né? Quanto de complexidade o docente, né, a professora busca inserir nessa simulação. Isso vai depender também dos objetivos e dos resultados e das expectativas do docente em relação a essa simulação. Pela questão dos participantes, né? Quanto mais participantes, melhor seria a modelagem, né, na interação, mas também seria um pouco mais complexo, porque se a turma for muito grande, pode ser que a professora ou o professor tenha que dividir, tenha que fazer várias simulações simultâneas, não dividir somente em grupos, né? Então, isso vai depender muito do tamanho da turma também. Quarto, as ações de um ambiente de negociação, considerar em que contexto essa simulação ocorre, né? Ela ocorre no passado, no presente, no futuro. Isso vai depender também do que quer se ensinar, né? Do que a professora ou o professor quer ensinar aos alunos, né? Qual é o tópico que está sendo debatido também. Deve-se considerar também a natureza dos resultados, né? Então, é necessário definir antes, né, da simulação se os resultados serão estruturados ou pré-definidos na simulação, né? É necessário, por exemplo, que os alunos tomem decisões ou façam acordos. Isso é um ponto que será avaliado pelo professor ou não. Isso deve ser definido para que os alunos tenham isso em mente e levem isso em conta, né, durante o seu exercício, durante a sua atividade. E, por fim, também considerar as restrições aos participantes, né? Por exemplo, segundo os autores, restringir a definir quais são as prioridades para cada aluno em seus grupos, né? Definir o que cada grupo deve fazer. Então, é basicamente isso. No que diz respeito aos objetivos e avaliação, né, da simulação, a avaliação ela vai depender do foco, como eu falei, né, que o professor dá a cada fase e dá a cada uma dessas etapas apresentadas pelos autores. Geralmente esse foco deve estar voltado mais na interação, né, entre os participantes. Mas se o foco é voltado mais ao conteúdo, então os alunos eles devem se aprofundar mais nessa fase de estudo, de preparação, né, para a simulação, ou seja, olha-se mais, volta-se mais esse olhar, né, para essa fase da preparação. E para a avaliação dessa atividade, os professores podem considerar vários pontos, né? Podem considerar o posicionamento dos alunos, quais foram as questões mais importantes que foram mencionadas, se possuem relação e coerência, né, com o tema tratado. Notar se o aluno esteve disposto, né, a aprender e a identificar as dificuldades, se ainda buscou pesquisar e entender o tema antes dessa simulação ocorrer. E é imprescindível que o professor também considere o engajamento, ou seja, o quanto os alunos se envolveram nessa atividade, seja na fase de preparação, seja na fase de interação. Então, para resumir, né, segundo a Sal e a Blake, o professor pode responder todas essas questões, né, pelo menos 9 questões. Se os objetivos educacionais foram atingidos, se o professor ou a professora usou um caso real ou fictício,
qual foi o nível de complexidade dessa simulação, né? Quantos participantes a simulação teve, né? Qual foi o processo de tomada de decisão, se esse é um ponto que será considerado como avaliação pelo professor, como foram usadas as ações, eles mudaram o ambiente de negociação ou não mudaram, se houve restrição a participantes, como que o docente restringiu esses participantes, quais foram os objetivos de cada grupo, né? E o tipo de limitações tecnológicas que os alunos enfrentaram. Ou seja, né, neste último ponto seria basicamente definir se a simulação ocorre, né, de forma presencial ou se foi utilizada alguma plataforma, se ela ocorreu de forma remota, né? Então, em suma, a simulação é importante, né, para fazer que o aluno aprenda exatamente a desenvolver melhor essa habilidade de comunicação de forma prática, a se expressar melhor sobre o assunto tratado, né, da disciplina, e se o aluno captou melhor as informações, né? Então, a simulação ela promove essa oportunidade para que o aluno apreenda melhor, né, sobre as questões trabalhadas em sala de aula, né? E, claro, existem muitos desafios e algumas limitações, né, especialmente no que diz respeito à avaliação. É muito difícil, né, avaliar os alunos nessa prática, né, nessa atividade de simulação, mas os autores Assal e Blake ajudam com o seu artigo a definir melhor isso, né? Se o professor vai focar mais na fase da preparação dos alunos ou da interação. Então, tem que considerar isso, né? Se a avaliação contará mais com a fase da preparação ou da interação. Então, como toda técnica, né, não é perfeita, mas é uma das alternativas às aulas tradicionais, né, nesses cursos aí das ciências humanas, e que, de fato, pode desenvolver uma série de habilidades dos alunos, né? De fato, podem fazer com que os alunos pensem de forma mais crítica, né, e apreendam melhor sobre o conteúdo. E é isso. Até mais!